Chegamos ao módulo 25 e nesse módulo nós vamos falar sobre aquela seleção que favorece a coisa do meio, a seleção estabilizadora. E vamos falar também numa outra que favorece a variabilidade, a seleção balanceada. O objetivo desse módulo é contrastar e exemplificar esses dois tipos de seleção. Como eu falei no módulo passado, a seleção natural que estava na cabeça do Darwin era a direcional. Porque a direcional é uma seleção mais óbvia, né? Você vê o pescoço da girafa, você vê qualquer coisa que está indo numa direção. Agora, a seleção estabilizadora é a seleção que mais ocorre na natureza. É a seleção estabilizadora que mantém as espécies sendo as espécies. É ela que limita cada espécie dentro do seu espaço fenotípico. Entretanto, apesar de ser a seleção mais comum na natureza, ela só foi discutida em metade do século XX. E quem iniciou essa discussão foi um zoólogo russo chamado Ivan Ivanovich Smallhausen. Esse zoólogo ele é muito importante na evolução do pensamento evolutivo, não só porque ele chamou atenção para a seleção estabilizadora, mas porque ele tinha uma mente que pensava muito na herança quantitativa, que era uma coisa que o pessoal da genética de populações passava longe, eles evitavam porque é muito complicado. E ele também achou que uma coisa que a gente devia levar em conta na evolução era o desenvolvimento, a ontogenia, que ninguém falava sobre isso, o pessoal que trabalhava com evolução evitava esse assunto. Então, de certa forma, ele pode ser considerado o pai do Evo-Devo, o pai da ciência que estuda evolução e desenvolvimento, que hoje em dia é uma ciência super importante. A seleção estabilizadora, portanto, é uma seleção que mantém as coisas mais ou menos na sua média. Ela também é chamada por alguns de normalizadora, porque ela tende a forçar a distribuição normal. Se a gente olhar o espaço fenotípico ocupado por uma população, a seleção estabilizadora vai ser aquela que vai trabalhar contra as bordas, né? Ela vai ser contra a variância. Ela vai ser uma seleção a favor da média contra a variância. Quer ver um exemplo bem simples? Essa curva mostra o tamanho dos nenéns ao nascerem na espécie humana. Então você vai ter neném que vai nascer pequenininho, neném que vai nascer grandão, mas a maioria vai nascer ali por volta de 3 kg, 3,5 kg. Essa distribuição é uma distribuição normal. Por que não nascem crianças bem menorzinhas e bem maiores? Porque essa outra curva que está sobreposta a ela mostra a probabilidade de sobrevivência da criança. E vocês veem que crianças que nascem muito pequenininhas ou muito grandes têm uma probabilidade de sobrevivência menor. A probabilidade de sobrevivência é o quê? É a seleção estabilizadora, que está estabilizando dentro da média do nascimento do tamanho da criança. Quer ver um outro exemplo legal? A fêmea do pica-pau Colaptes auratus põe de 3 a 10 ovos por ninhada. Só que na média ela põe 6 ovos por ninhada. Se ela põe poucos ovos, o que acontece é que vai ter poucos passarinhos para substituir os mortos na população, que tem uma mortalidade alta nessa espécie. Mas se ela põe muitos ovos, falta comida para alimentar os filhotes. Então a gente pode ver aqui nessa curva que, de acordo com o número de ovos que a fêmea colocou no ninho, o crescimento deles, medido pelo tamanho da asa, vai ser menor nas duas pontas e vai ser maior no meio. Você poderia falar para mim, Solé, o número de ovos que ela põe também depende dela. Vai ver que ela não tem capacidade de botar tantos ovos assim. Para responder essa pergunta, foi feito um experimento com fêmeas desse pica-pau em que elas botavam os ovos, aí o investigador ia lá, tirava todos os ovos e deixava só um. Deixava um para ela não fugir do ninho, né? Para ela continuar voltando para aquele ninho. E aí, quando ela chegava no ninho e só tinha um, ela botava ovo. Aí ele tirava. E ao longo de uma temporada reprodutiva, ela colocou 56 ovos.
Então, capacidade de botar ovo ela tem, e parece que ela sabe contar também. Ela fala assim, já estou com 6 ovos, talvez eu ponha mais um por via das dúvidas, mas vou ficar por aqui mesmo. Então, o número de ovos na ninhada nunca passa de 10, no máximo que ela vai é até 10, mostrando que existe uma seleção estabilizadora a favor de um número próximo a 6 ovos por ninho. A seleção estabilizadora é o resultado da seleção sobre vários lotes gênicos ao mesmo tempo. Quer dizer, cada organismo é um conjunto de milhares de genes operando. E esses genes operam uns mais ou menos em relação aos outros. Por isso que é tão complicado estudar a estabilizadora e você acaba estudando ela só do ponto de vista fenotípico. Então é por isso que você não tem um gato de 100 quilos. Lembra que eu falei na aula passada? Por quê? O gato tem toda uma estrutura física, tem toda uma parte do corpo dele que evoluiu para ser um animal pequeno. Agora, existe gato de 100 quilos. O leão. O leão não é um gato, né? O leão é um felino que chega a mais de 200 quilos de peso. Mas você não vai ver um leão do tamanho de um gato, porque ele também é contingenciado pelas características que coevoluíram para ser um leão. Vamos falar agora da seleção balanceada. A balanceada também, às vezes, favorece o meio. Um dos tipos de seleção balanceada é a que favorece os heterozigotos. A diferença entre a balanceada e a estabilizadora é que a estabilizadora você pensa em conjuntos de vários genes diferentes atuando para manter um determinado fenótipo. Já a balanceada você pensa sempre em um loco, 2 loci no máximo, e você vê quais são os mecanismos que mantêm a variabilidade nesses loci. Nessa tabelinha, a gente compara as duas em função da sua definição, do seu mecanismo e do seu resultado. Eu fiz essa tabelinha porque é muito comum as pessoas confundirem os dois tipos de seleção. Então acho que assim vai ficar mais ou menos claro o que é cada uma. A seleção balanceada é aquela que favorece o polimorfismo. Isso pode ser feito de várias maneiras. Você pode favorecer os heterozigotos, você pode favorecer um alelo numa época do ano ou uma outra época do ano favorecer o outro alelo, ou você pode ter uma seleção dependente de frequência negativa. Essa última a gente vai ver no próximo módulo. No caso do favorecimento dos heterozigotos, nós podemos ver nesse gráfico que se eu tiver esses valores adaptativos em que o heterozigoto tem um maior valor adaptativo, não importa em qual frequência gênica eu comece, as populações vão sempre convergir para um valor adaptativo maior, que é quando a maior parte da população é heterozigota. Talvez o exemplo mais bem conhecido de seleção balanceada, é o que a gente vê nos livros escolares, é o caso da anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença, é uma deficiência numa hemoglobina, uma mutação num gene da hemoglobina, que faz com que as células sanguíneas fiquem em condições de estresse, assumam o formato de foice, por isso falciforme. E a quantidade de hemácias também fica menor. É uma doença que prejudica quem tem, só que tem uma prevalência muito alta na África. Por quê? Porque se observou que os indivíduos heterozigotos para anemia falciforme são resistentes à malária. Olha que legal. O plasmódio não consegue entrar naquelas células falciformes. Então você tem um equilíbrio entre duas forças. A seleção contra a anemia falciforme, que é uma seleção direcional, e uma seleção contra o plasmódio, que também seria uma seleção direcional. Só que isso é feito encontrando no meio, no gene da anemia falciforme. Então, o indivíduo que não tem anemia falciforme, num lugar que tem muita malária, pode morrer de malária. O indivíduo que tem anemia falciforme na sua forma pura, homozigota, na ausência de malária, ele pode até morrer da anemia falciforme. Mas o heterozigoto sofre muito pouco anemia falciforme, o heterozigoto tem pouquinha anemia, mas é imune ao plasmódio. Nos países que tem muita malária, existe os dois genes, o da hemoglobina normal, digamos, e da hemoglobina falciforme. Porque como está favorecendo o heterozigoto, jamais você vai ter só o normal ou só o falciforme. Uma das características da seleção balanceada com vantagem de heterozigoto é que nunca fixa nenhum alelo, por isso que ela é chamada uma seleção que mantém a variabilidade. Um outro exemplo legal, esse exemplo eu descobri quando eu estava fazendo pesquisas para aula,
E eu vi um vídeo, tem um cara que eu gosto muito, que é um cara que faz rap e é biólogo, chamado Baba Brinkman, é um canadense. Ele faz uns raps fantásticos, eu recomendo, eu vou até colocar um link para um dos raps dele aqui embaixo. E ele fez um sobre seleção balanceada. How did this gene spread itself so well that 1 in every 30 Caucasian people have it? He found the answer, heterozygote advantage. 2 copies gives you cystic fibrosis. 1 copy protects you from tuberculosis. Mendelian diseases can spread because carriers get resistance to parasites like various malarias. Yeah, just check out thalassemia. It's common in the tropics like sickle cell anemia. O exemplo que ele mostrou é com o gene da fibrose cística, que é uma doença terrível, né, que afeta os pulmões e tudo, mas que os heterozigotos não são muito afetados. E os heterozigotos são imunes à tuberculose. Então é igualzinho o caso da malária, só que ao invés de ser na África, é na Europa, onde tinha muita tuberculose antigamente. Então, se você é homozigoto para fibrose cística, você se ferra por causa da fibrose cística. Se você é homozigoto para o gene que não é fibrose cística, você pode se pegar a tuberculose e morrer da tuberculose. Mas se você é heterozigoto, você é resistente à tuberculose. Olha que legal. Então, concluindo, a seleção estabilizadora é a mais comum e ela opera para manter as espécies mais ou menos dentro do seu espaço fenotípico característico. Ela é uma destruidora de variabilidade, porque ela vai contra a variância. A seleção balanceada, por outro lado, é uma seleção que favorece a variabilidade. Ela pode ser pelo favorecimento do heterozigoto, que foram os 2 exemplos que eu mostrei. Ela pode ser por favorecimento temporal, que eu não vou falar, que é uma coisa rara, ou por seleção dependente de frequência, que vai ser o nosso próximo módulo. Nesse módulo, nós vamos descobrir o que esse passarinho está fazendo olhando televisão. E por que ter a boca torta para o lado direito só é vantajoso quando todo mundo tem a boca torta para o lado esquerdo. Até lá!